Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Yuri Kaminsky, fundador aqui do canal Data for Growth e também CEO da OneDash BI e da Saga Consultoria de Growth Hacking. E eu tô aqui para mostrar para vocês a segunda parte do nosso treinamento interno que a gente disponibilizou para vocês sobre a API de conversão do Google Ads. Nessa aula, agora a gente vai colocar a mão na massa e vai lá dentro do Make fazer as automações necessárias para enviar as conversões avançadas de dentro do CRM do nosso cliente, aplicando um peso, um valor para aquela conversão e jogando de volta lá para o Google Ads. Não só essa parte operacional, de criar essas automações é importante, mas também a parte estratégica de quais valores a gente deve atribuir a essas conversões intermediárias para que a inteligência do Google Ads fique cada vez mais inteligente, e claro, cada vez mais rápido. O que é legal é que quando essa estratégia funciona, as campanhas vão aprendendo cada vez mais rápido e a qualificação dos leads aumenta de maneira exponencial. Então, vamos agora para a segunda parte do treinamento, que é fundamental para que você consiga também implementar esse processo, esse hack aí dentro da sua empresa. Bora lá? Vem comigo! Falando um pouco do case da Benê. A Benê, ela é um lead, a gente trabalha com eles com um lead gen. Então, basicamente, a gente gera oportunidades para o time do comercial trabalhar lá dentro do CRM e a gente tem definido um peso para cada etapa do funil deles. Então, seguindo a lógica do funil deles, seria lead, geralmente é peso 1, SQL, oportunidade e vendas. Conforme for descendo no funil, o peso das etapas vai sempre aumentando. Ou seja, as pessoas do fundo de funil valem mais do que as pessoas de topo de funil. A gente quer atrair pessoas mais parecidas com um fundo de funil. Então, a gente quer pessoas que sejam mais parecidas com a galera que comprou, que virou, nesse caso aqui, uma oportunidade ou coisas do gênero. Então, geralmente, o cenário aqui, ele começa num webhook. Como que é? Basicamente, esse webhook vai receber a informação lá do CRM quando a pessoa completar a ação desejada. Então, nesse caso aqui, quando a pessoa cumpre todos os requisitos de SQL na Benê, o RD Station envia um webhook, o Make recebe esse webhook e aí ele roda toda a automação aqui. Então, assim que o Make recebe esse webhook, a gente separa em dois caminhos. Basicamente, o caminho de baixo é a criação de públicos. Então, a gente já vai aproveitar para ir alimentando um público automaticamente dentro do Google Ads de SQL. Ou seja, a gente vai ter, ao longo do tempo, todo mundo que for se transformando em SQL vai alimentar o público que a gente definir, que é esse aqui, e aí a Érica, ou quem for trabalhar com plataforma, já vai ter públicos alimentados para rodar as campanhas. O outro caminho, que é o caminho agora da conversão em si, obrigatoriamente o lead que passar por aqui, ele precisa apresentar um GC Lead. Então é por isso que a gente precisa do TM Tracking funcionando. Precisa ter essa informação dentro do lead. Aí a gente define 3 variáveis. A primeira variável é a probabilidade de, nesse caso, de um SQL virar uma venda. Então, a gente vê as taxas de conversão do funil, calcula a probabilidade e define essa primeira variável. A segunda variável, aqui para a Benê, é o ticket médio. Como a Benê tem uma pergunta qualificadora e tem um ticket médio diferente para cada resposta dessa pergunta qualificadora, a gente faz uma formulazinha aqui de switch, onde basicamente a gente diz, se a pessoa responder o campo número de colaboradores com a resposta entre 30 e 90, vai enviar a informação de 35.750. Se a pessoa responder entre 100 e 199, vai enviar 82.500. Por aí vai, de 200 a 900, 330 e assim segue. A terceira variável nada mais é que um cálculo, a multiplicação entre essas duas variáveis, para a gente poder testar na hora do teste, ver certinho o valor que ela está recebendo, para ela enviar para o Google Ads depois. Olhando aqui o Google Ads, a ferramenta do Google Ads, a gente seleciona o cliente que a gente quer. Aqui, foi o que eu disse, a gente precisa ter uma conversão criada. Então, no caso, a gente já tem 3 conversões criadas, a de SQL, a reunião closer, que é a oportunidade, e a venda realizada. A gente envia o data time de conversão como null, ou seja, a hora que foi disparado. Aqui a gente obrigatoriamente tem que enviar o GC Lead. Então, se a gente não tivesse filtro de GC Lead para seguir esse caminho, a pessoa chegar aqui e não ter GC Lead, vai quebrar toda a automação e vai cair a automação, ela vai parar de funcionar. Aí a gente vai ter que religar a automação, vai levar algum tempo até perceber que caiu e a gente pode acabar perdendo um pouco de dados. Então, o ideal é a gente sempre ter esse filtro de GC Lead. A gente tem o Order ID, basicamente é um ID único. Nesse caso aqui, a gente está mandando
o UUID, que a gente tem, que o próprio RD já manda pra gente. A gente tem o valor de conversão, que é o calculado nessa variável, em terceira variável. E, finalmente, a gente tem a moeda. Que moeda que está essa conversão? No caso, BRL. Agora, os pontos mais importantes que tem. As conversões do Google Ads com o GCLead, quando ele é gerado, ele leva em torno de 6 a 8 horas para o Google conseguir utilizar ele para alguma coisa. Então, se a pessoa converteu nesse exato momento e avançou no funil por 2, 3 etapas já virou MQL, SQL, por exemplo. Se a gente não colocar essa etapa de break, ele não vai conseguir enviar a conversão, porque o GCLead vai ser recente ainda. Então, é só após 6 a 8 horas que o Google Ads aceita receber esse GCLead de volta como conversão offline. Então, a função desse break nada mais é do que fazer uma pausa. Ele vai tentar rodar 2 vezes a automação de intervalos de 6 em 6 horas. Então, ele vai rodar uma vez. Se der erro, falando que a conversão é muito recente, ele vai esperar 6 horas. Vai rodar novamente. Se continuar com o erro de muito recente, ele vai rodar novamente daqui 6 horas. Então, em 12 horas, ele roda 2 vezes. Em 12 horas, o Google sempre aceita o GCLead. Então, isso a gente garante que o Google vai receber o GCLead. Seguindo a estrutura de envio de Facebook, a gente não tem nenhuma criada, mas a estrutura é literalmente a mesma. Mas, basicamente, a estrutura que ele envia é literalmente muito parecida com essa aqui. A gente vai selecionar qual conta a gente quer e tipo de conversão que é essa conversão, se é um evento de cadastro, se é um evento de doação, se é um evento de compra e por aí vai. Ele vai pedir o FBLead e vai pedir o valor da conversão. Então, a estrutura é a mesma. A gente consegue até reaproveitar aqui depois por um router, se for o caso. Mas, relembrando, a gente obrigatoriamente precisa ter o FBLead rodando aqui também. Então, acho que seria um terceiro caminho que a gente teria que colocar, duplicaria. E esse terceiro caminho, o DIL precisaria ter o FBLead para prosseguir. Como que a gente testa para ver se está funcionando tudo bonitinho? Então, a gente vai rodar a automação. Como ela leva de 6 a 8 horas, a gente não vai conseguir, na hora que finalizar, testar para ver se está chegando bonitinho lá no Google Ads. Ele vai levar um tempinho. Então, geralmente, a gente acaba testando no dia seguinte. Mas no momento que a gente termina a automação dentro do Make, a gente consegue fazer alguns testes para garantir que o valor está correto, sendo enviado correto. A gente teve esse problema inicialmente na BNE, não estava sendo enviado o valor correto. Então, essa etapa se torna de suma importância para a gente garantir que ele está enviando o valor de conversão certo, a moeda certo e que ele está enviando um GCLead, que é esse código grandão aqui. A gente também tem que garantir, que não é muito um teste, mas tem que garantir que os leads lá do CRM estão vindo com um campo de GCLead preenchido. Então, isso aqui, a gente precisa ter isso para começar. E um outro teste é ver se aquela bolinha que cria os públicos está recebendo as informações direito. Então, foi imputado o valor do e-mail, então recebeu um e-mail, recebeu o campo de telefone, ele está sendo alimentado corretamente. Bom, então é isso.